Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Thales Gazel. Essa é a aula de número 7 do curso de PHP, criando um micro framework do zero. Na aula anterior, a gente já deu nossos primeiros passos aqui para capturar as rotas que o usuário digita no navegador. Então agora, nós vamos criar nossa primeira classe aqui. Ela vai ser do arquivo do nosso diretório core. Então, nós vamos criar aqui um arquivo de classe. A nossa classe vai se chamar route, nossa classe de rota, e o seu namespace ela está dentro do namespace core, que é da nossa pasta core. Vou dar aqui um OK. Ela já criou aqui para gente. Já aceitou o namespace. Não esqueça que o namespace, a primeira letra tem que ser maiúscula, tá bom? Então o que a gente vai fazer agora? A responsabilidade de capturar isso é dessa classe, né? De capturar a nossa URL, que foi digitada. Então nós vamos criar aqui um método. Vou chamar de public function. Vou chamar o método de getURL. E o que esse método vai fazer? Ele vai retorna aquela funçãozinha que vai buscar o nosso URL. Pronto, já transferimos essa responsabilidade para a nossa classe. Agora, como tudo tem que ser inicializado aqui na nossa index, e também como a nossa index ela é um arquivo que ela é de acesso público, eu não vou instanciar a minha classe aqui diretamente. Então, para isso, eu vou criar um arquivo um arquivo chamado Bootstrap. Isso você vai ver em muitos frameworks aí. Esse arquivo vai ficar dentro da pastinha core também. Ele é um arquivo comum, PHP, vai se chamar Bootstrap, que é o arquivo que chama toda a inicialização aqui do nosso código. Agora, na nossa index, nós vamos importar esse arquivo aqui para dentro, aqui para a gente. Novamente, essa constante do PHP, ela vai pegar o diretório atual onde está o nosso arquivo. O nosso arquivo índice está na pasta public, né? Então, eu quero importar um arquivo que está dentro da pasta core, o arquivo bootstrap. Então, eu tenho que subir novamente um diretório, barra. Aqui a minha ideia provavelmente já vai me ajudar. Eu vou entrar aqui na pasta core, tá vendo? E buscar o arquivo bootstrap.php. Prontinho. Então, o nosso index ele não vai ter nada tratado de classe, instanciar classe, nada diretamente, por ele ser um arquivo público. Então, tudo que eu precisar agora inicializar, tudo que eu preciso que seja carregado na inicialização do nosso sistema, vai ser feito aqui através do arquivo Bootstrap. Como o autoload ele é um pacote de terceiros e não faz parte do nosso framework, entre aspas, né? Não é construção própria do framework, então a gente carregou ele separadamente, né? Não carregou ele junto ali do nosso Bootstrap. Poderíamos também fazer esse carregamento aqui, mas eu acho que não tem necessidade. A pasta vendor, todo mundo que trabalha com framework já sabe que é onde é carregado a dependências, os pacotes, a dependência dos pacotes que é usado no nosso framework. Então eu posso até agora, nesse momento, fechar aqui o nosso arquivo index. Nós praticamente não vamos mais usá-lo aqui. Toda requisição vai chegar aqui e ele já sabe quais os arquivos que vão importar e toda a mágica começa a acontecer aí. Então o que acontece? O nosso arquivo de inicialização, ele vai ter que inicializar a nossa classe de rotas para que o sistema comece a funcionar.
Então vamos lá. Eu vou dizer aqui que vou criar uma variável chamada route é igual a new. E agora eu vou chamar meu diretório, meu nome é spacecore, e vou instanciar a minha classe de route, de rota. Agora, com o objeto route criado, eu vou simplesmente chamar aquele método getURL. Prontinho. Agora, o que acontece? Nós já temos aqui o nosso sistema pegando toda a requisição que o usuário digita no browser. Então, o que mais esse arquivo rotas vai fazer? Na nossa pasta app, nós vamos criar aqui, porque dentro da pasta core, o programador que vai usar nosso framework, ele não vai mexer aqui na pasta core, assim como ele não mexe nas pastas do vendor. Ninguém vai editar aqui esses arquivos, que ele faz parte do core, do núcleo do sistema. Então, nós temos que aqui criar um outro arquivo onde o programador vai configurar as rotas existentes nos sistemas. Então, o nosso sistema nossa classe de rota vai fazer uma comparação se o programador setou uma rota, se ela existe ou não. E nós vamos comparar essa rota, se ela vai existir no sistema, e comparar com a rota que está vindo do browser. Se essa rota existir, o nosso arquivo de rotas vai encaminhar a informação para o controller. Né? Então vamos devagar para não começar a fazer muita confusão na cabeça de vocês. Vamos aqui criar um novo arquivo PHP chamada routes. Aqui nós vamos definir todas as rotas da nossa aplicação. Então eu vou criar aqui uma nova variável, routes. Ela vai ser um array. Nós vamos passar um array com todas as rotas que vai existir no nosso sistema. Então, eu vou criar aqui, no nosso primeiro índice, ele vai passar aqui para a gente. Quando o usuário não digitar nada, apenas digitar a URL base, que é a barra, né, no navegador, eu quero que ele chame o nosso home controller. Tá bom? Então, o primeiro parâmetro vai ser a rota que vai ser digitada no navegador. O segundo parâmetro vai ser o controller responsável por controlar essa rota. E depois eu vou passar mais um parâmetro, que eu vou passar um arroba, e vou dizer qual é a ação que vai ser executada dentro desse controller, de acordo com a barra. Então eu vou passar a ação do index. Pronto. Essa é a nossa primeira rota. Agora, simplesmente, essas rotas que são configuradas pelo programador que está usando o framework têm que ser passadas para a nossa classe, para que ela faça uma comparação das rotas existentes aqui com a rota que o usuário do sistema está passando. Então, eu vou criar aqui um atributo dentro dessa classe. Esse atributo vai ser privado e ele vai se chamar routes. Então, no construtor da nossa classe public, quando a gente instanciar a nossa classe, a gente vai ter que passar essas rotas aqui para a gente. Public function construct. Então, ao instanciar a classe, a gente vai ter que passar um array aqui. Então, eu vou forçar que seja um array.
e vai se chamar routes, né? Então, simplesmente o que a gente vai fazer aqui quando instanciar a classe, vamos dizer que this routes vai receber as routes passadas por parâmetro. Então, assim, a gente já consegue capturar, trazer para cá, para a nossa classe, essas rotas configuradas aqui pelo programador. Então, no nosso arquivo Bootstrap, em vez de a gente chamar aqui esse getURL, a gente não tem mais a necessidade disso. A gente simplesmente vai fazer aqui a única coisa que a gente precisa fazer, vamos deletar isso daqui, ao instanciar a classe, a gente vai ter que passar aqui as rotas, né? Routes. Então, antes de eu instanciar, eu vou fazer aqui, vou dizer que routes é igual, agora eu vou dar um require once concatenar aqui agora com a string. Então, se eu estou aqui no arquivo Bootstrap, eu tenho que importar o arquivo de rotas. Mais uma vez, eu vou subir um diretório, vou para a raiz do sistema, depois eu vou entrar na pasta app e depois eu vou importar o arquivo de rotas.php. Pronto. Com isso, eu recebo aqui, ainda falta fazer mais uma coisa. Dentro do nosso arquivo de rotas, a gente, no final, que a gente configurar todas as rotas, a gente tem que retornar, dar um retorno no array de rotas que a gente acabou de configurar. Prontinho. Se a gente não fizer isso, a gente não consegue capturar lá no require. Então, toda rota que a gente passar aqui vai ser retornada vai ser carregada no arquivo, importada para o arquivo Bootstrap. O arquivo Bootstrap vai instanciar a classe de rotas, passando as rotas que vieram do arquivo de rotas que o programador configurou. Bom, no próximo vídeo nós vamos agora tratar e verificar se a rota que foi digitada pelo usuário existe no nosso sistema. Até o próximo vídeo.